aqui ao nosso espaço de leituras empáticas. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Caminhar, uma Filosofia, escrito pelo francês Frédéric Grosso, não sei. Esse livro foi publicado pela editora Ubu e também foi lançado no circuito deles há uns meses atrás. Um livrinho admirável que fará as delícias até dos sedentários incuráveis. E eu sou uma pessoa meio sedentária. Na verdade, a pandemia teve um impacto grande nesse meu sedentarismo. Passei um tempo, né, em trabalho remoto, até por isso, agora, esse último mês eu não consegui produzir muita coisa para a internet, porque eu tô nesse movimento de retomada das atividades presenciais no campus que eu trabalho. E é interessante me reconectar com essa questão do movimento. Eu acho que esse livro me fez bem, assim, nesse sentido. Quando eu primeiro tive contato com ele, eu não me empolguei, assim, não foi uma leitura que, nossa, vou ler um livro sobre caminhada e vai ser o máximo. Eu comecei ele meio que, tá aí o livro, vou dar uma olhada. Mas foi uma experiência muito incrível, assim, ele é um livro gostoso, realmente essa coisa, assim, essa palavra delícia, ele é um livro meio delícia, assim. E vocês podem ver que eu enchi de marcação, que ele tá todo cheio de marcas, porque realmente eu fui catando muita coisa interessante aqui. E apesar de ser um livro de filosofia, o autor, o Frédéric Gross, ele é um professor de filosofia, trabalha muito com Foucault, pelo que eu vi aqui no resumo da biografia dele ao final. Ele é uma filosofia instigante, assim, gostosa, sem muito aquela coisa de livros de filosofia de uma linguagem difícil, muito analítica, enfim. Aqui a gente tem um livro que conduz o leitor a pensar sobre o ato de caminhar, trazendo elementos históricos, elementos sociológicos, elementos filosóficos e psicológicos. Oi, Fiona! Ele traz isso de uma forma muito bacana. Ele fala de caminhada em diversos sentidos, né? Tanto caminhadas feitas como antigamente, que você realmente viajava caminhando, né? Que se tornou uma coisa mais rara ultimamente, como a questão de caminhar num sentido mais amplo, assim, no cotidiano, a fazer passeios e tudo mais. E aí ele vai trazer alguns filósofos, alguns pensadores, enfim, e as suas experiências com o ato de caminhar, com o ato de simplesmente vagar por aí, pensando sobre as coisas, e o quanto isso tem uma função importante para as pessoas se reencontrarem nesse processo. Claro que aqui, né, a gente pode pensar que caminhar pode ser entendido também para quem tem alguma questão de mobilidade de uma forma mais ampla, né? Mas é essa questão do ato de se movimentar em um ritmo lento, em um ritmo espaçado e o quanto esse movimento também ajuda numa conexão interna. Então, em um dos capítulos ele fala que a caminhada nunca é entediante, apesar dela poder ser monótona. Então, ela tem esse elemento da repetição, da monotonia, muitas vezes, porém, se a gente se propõe a caminhar com um olhar observador, com um olhar reflexivo, pode ser uma experiência riquíssima de crescimento, né? E isso dia após dia e tudo mais. E aí ele traz, por exemplo, o Nietzsche, né? E o papel que a caminhada tinha para o Nietzsche. Traz o Rousseau e o papel da caminhada na vida do Rousseau. Traz o Arthur Rimbaud, traz quem mais? O Kant. E ele vem terminar com o Henry David Thoreau também. Tudo homem, né? Mas enfim. E vai terminar com o Gandhi. E esse capítulo, por exemplo, sobre o Gandhi é incrível, assim, que ele fala sobre o papel do caminhar enquanto um movimento de resistência, né? Que a gente tem a caminhada do sal, que mudou as estruturas políticas e históricas da Índia. Caminhar para Gandhi é cultivar as
dias lentas da resistência. Com a caminhada, estamos muito distantes da ação espetacular, do feito heróico, da proeza. Ela se realiza com essa humildade que Gandhi apreciava, lembrança constante de nossa gravidade, de nossa fraqueza. Caminhar é a condição do pobre. A humildade, porém, não é exatamente a miséria, é o reconhecimento sereno de nossa finitude. Não sabemos tudo, não podemos tudo. O que sabemos não é nada comparado à verdade. O que podemos não é nada comparado à força. E aí ele fala de verdade e força com a inicial maiúscula. Esse reconhecimento nos dá nosso verdadeiro lugar, situa-nos. Na caminhada, longe de todo aparato, de toda máquina, de toda mediação, volto a experimentar a condição terrena do homem. Encarno de novo sua pobreza nativa, essencial. Por isso, a humildade não é humilhante, ela só faz as vãs pretensões caírem por terra, permitindo-nos ascender a nossa autenticidade. Assim, há certo orgulho na caminhada, estamos em pé. A humildade manifesta para Gandhi nossa dignidade de homens. Muito interessante essa questão, e aí ele fala sobre, por exemplo, o ato de peregrinar, né, o papel da peregrinação na questão da religião, na questão do Thoreau também com o seu modo de vida diferente de pensar a partir da desobediência civil, da poesia do Arthur Rimbaud. Olha, o Bob veio dar oi também para vocês. e todo esse processo artesanal da obra dele, a partir de viagens que ele fazia, assim, de uma cidade a outra, tudo caminhando, que é uma coisa que eu tinha muita curiosidade para ver como é que deve ser, mas na vida moderna e ainda mais, né, isso eu acho que é uma coisa, assim, que adicionaria também a questão, porque aqui é um livro muito centrado na experiência de filósofos homens e tudo mais, como eu brinquei antes. Ó, o Pop vai pular. Mas, por exemplo, eu fico pensando como mulher, né, como essa questão do medo da violência, de uma mulher simplesmente sair para caminhar sozinha, é uma coisa impensável, talvez, porque, enfim, é uma coisa que me remete muito a perigo, me remete muito a risco, e é uma experiência feminina isso, né, da gente se restringir na nossa mobilidade a partir desse medo da violência, medo da vulnerabilidade em estar sozinha simplesmente com uma mochila nas costas e andar por aí. Mas enfim, né, não que qualquer homem hoje faça isso com facilidade, né, eu vou realmente botar uma mochila nas costas e ir, sem me preocupar com nada. Mas eu acho que para a experiência feminina também é diferente nesse sentido, né. Mas enfim, é um livro muito interessante. Me deu vontade de caminhar, me deu vontade de fazer trilha, me deu vontade de me movimentar de diferentes formas. E para mim que tava meio sedentária assim, foi uma injeção de ânimo, né, para voltar a uma vida mais ativa e também a apreciar o silêncio, por exemplo. Ele fala da questão do silêncio, do caminhar em silêncio, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu caminho assim em espaços urbanos e tal, mas muito com fone de ouvido, né, muito mais conectada com o que eu tô escutando e tal. E aqui ele faz um convite também pra gente ter mais esse olhar observador no processo do caminhar. Então, me inspirou em vários... me inspirou de diversas formas. E eu tô bem feliz de ter entrado em contato com essa leitura, que se fosse um livro que eu simplesmente tivesse comprado, assim, talvez não me animasse tanto, né? Mas como eu recebi ele no circuito da UBU, e ele tava aí dando sopa, né? Eu, vou ver qual é que é. E gostei muito. Não, pra ver como às vezes é legal a gente ousar algumas leituras mais fora da nossa zona de conforto. E é isso, né, pessoal? Beijo e até a próxima!